Olá, alunos! Nós vamos para a aula de distribuição de frequência. Nessa aula existem algumas dúvidas que devem ser sanadas porque existem alguns itens que vocês precisam saber para que possa dar continuidade aos outros cálculos que virão. Vamos lá? Professora, o que são classes de tabelas? Classes de tabelas são exatamente as linhas que a minha tabela tem. Então, por exemplo, nessa daqui nós temos 6 classes, são 6 linhas que as minhas tabelas apresentam, tá? Cada uma dessas linhas representa uma classe. E, professora, o que seria FI? FI é a frequência que cada valor representa, cada valor aparece. É esse valor aqui. Então, por exemplo, dentro desse item eu tenho 4 valores que se apresentam. Necessariamente é a repetição desses valores. Eu tenho uma coluna de frequência simples. Esse é o valor de FI. Professora, o que é limite superior e limite inferior? Limite inferior e limite superior. Toda tabela que tem intervalos de classes, eu tenho um limite inferior, que é o valor que está à esquerda, e um limite superior, que é o valor que está à direita. Eu tenho esses valores representativos todas as vezes que eu tenho essas apresentações de classe, ok? E o que seria o ponto médio XI? O ponto médio é o valor de XI. Como é que é calculado o valor de XI? Todas as vezes que eu tenho intervalos de classe, eu preciso calcular esse valor de XI. Esse valor de XI é somatório de limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Então, em todas as vezes, tenho intervalos de classe, preciso calcular o ponto médio, que é o meu XI, eu somo os valores de limite inferior e limite superior e divido por 2. Professora, qual a diferença entre amplitude total e amplitude amostral? Amplitude total e amplitude amostral. Amplitude total é o total dos valores que você tem apresentados dentro da tabela. Então, vamos supor, minha amplitude total é de 174 menos 150. Eu tenho 24 de amplitude total. Amplitude amostral são os valores que eu tenho na minha amostra. Nem sempre os valores que estão de limite superior, tá? É o meu valor que representa o meu valor de limite da amostra. Então, eu tenho lá no meu exemplo do guia de estudo, se vocês observarem, eu tenho um valor máximo de 173. Então, nesse caso, a minha amplitude amostral é o 173 menos o 150, que é o meu menor valor, que dá 23, e não 24 de amplitude total. Professora Solange, o que é FAC? FAC é a frequência acumulada que você tem com relação à frequência simples, que é o FI, tá? Frequência acumulada, ela sai exatamente dos valores de FI. Eu tenho o primeiro valor que se repete. A partir do segundo, eu vou fazendo somatórias com relação à frequência simples. Então, 4 mais 9, 13. 13 mais 11, 24, 24 mais 8, 32, 32 mais 5, 37, 37 mais 3, 40. Essa é a frequência acumulada. Eu vou fazendo as somas de acordo com a minha frequência simples. Essas dúvidas é o que apresentam de maior dificuldade com relação às aulas que foram postadas e o que vocês vão precisar para calcular média, moda, mediana e desvio padrão. Espero que essa aula tenha ajudado bastante vocês e vocês têm um pouco mais de informações nos nossos guias de estudos.